E aí, pessoal, tudo bem? Todo mundo que for entrando aí, já já a gente começa, tá? Dez questões de matemática básica hoje. E vão ser questões do Enem 2020, tá? Bom, pessoal, todo mundo que tá entrando, já vai curtindo a live, tá? Já curte a live para me ajudar, já me segue se você ainda não segue. Meu nome é Kelvin, prazer para todo mundo. Tô fazendo lives de resoluções de questões todos os dias, de segunda a sexta-feira, 3 horas da tarde, tá? Das 3 até umas 4h30, 4h40 mais ou menos. Então, todo mundo que for chegando, sejam bem-vindos, tá? Vão me seguindo quem não segue, vão curtindo a live, curte bastante, compartilha com quem você conhece, com quem você sabe que vai fazer o Enem. Então tem muita gente estudando aí pro Enem de novembro, né? Então já vão divulgando aí, tá bom? Ó, pra quem quiser acompanhar, já vou até deixar a sugestão aqui. Essa é a prova do Enem 2020, tá? É a prova do Enem 2020, cor azul, segundo dia. Então, é só você ir lá no Google e digitar provas anteriores do Enem, que no próprio site, lá, tem todas as provas e gabaritos das provas anteriores. Então, se você quiser, eu dou uns 5 minutinhos para quem quiser fazer isso. Já vai lá no Google, pesquisa ali a prova, Enem 2020, prova azul, segundo dia. Então eu vou falando as questões, a gente começa com a questão 137, tá? Vão ser 10 questões de matemática básica. Então, como são as primeiras lives, eu vou trazer muita coisa de matemática básica, depois a gente pode ir fazendo por tema, por eixo temático, questões de temas variados, enfim, a gente vai diversificando, tá bom? Então, oi para todo mundo que está chegando aí, tá? Sejam bem-vindos e bora estudar um pouquinho de matemática, 10 questõezinhas para hoje, tá? E galera, tem uma notícia muito, muito boa e muito positiva para vocês. Eu consegui salvar a live, né? Eu fiz uma live na sexta-feira, e uma ontem, e eu consegui salvar as duas no meu celular. E eu postei no meu canal do YouTube, tá? Eu criei um canal no YouTube. Eu criei um canal no YouTube para postar as lives para quem não conseguir ver ao vivo. Então basta você ir na descrição do perfil e clicar no íconezinho do lado de editar perfil ali, tem um íconezinho. Clicando ali você vai ter o Instagram e vai ter o YouTube. Então todo mundo que quiser ir lá, já vai lá no YouTube e já se inscreve lá no canal do YouTube e eu tô postando as lives lá, tá? As lives que eu fiz na sexta e ontem já estão lá, para quem quiser ver, tá bom? Essa questão é bem tranquilinha, então a gente já vai começar. É a prova do Enem 2020, prova azul, beleza? Bora começar então. Bom, essa questão aqui, sempre eu falo para vocês começarem por aqui, né? A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos, beleza? É uma questão bem tranquila, tá? Para começar. Então, essa é a nossa pergunta. Então, ele quer a razão, e lembra que razão é divisão, tá? Nunca esqueça disso. Então, ele quer a razão entre o número de assentos vendidos e o total de assentos. Então, ele quer uma divisão entre o que foi vendido e o total. Bom, na imagem aqui, o que foi vendido é o que está mais escuro. Então, se você perceber aqui, tem uma diferenciação de cor, né? Ela não está tão evidente assim, mas dá para perceber. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vendidos. E agora basta contar o total, tá? Essa questão provavelmente foi a mais fácil do Enem 2020 inteiro. Então é uma questão que se você errar, a TRI vai te penalizar muito. Total de assentos,
aqui são 2, e aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui a gente tem 20 assentos, e aqui a gente tem 20 até aqui, né? E mais esses dois aqui, o 42 e o 41. Então são 22 assentos. Então o total de assentos, 42. Então a resposta aqui para quem comentou, a letra A, tá? Essa questão é extremamente tranquila, talvez a mais fácil da prova do Enem 2020. Bastava você lembrar que razão é divisão, tá? Sim, essa é a mais fácil. Essa com certeza foi a mais fácil do Enem 2020. Quem passar uma dessa errada no gabarito, aí não tem o que fazer, não. Vamos para a próxima questão, então. Isso aqui é bem tranquilinha, só pra gente dar uma aquecida. Tá, o Paulo perguntou ali se não pode simplificar. Então, Paulo, poderia simplificar sim. Só que o que acontece? Aqui a gente tem 16 sobre 42. Se a gente simplificar, ambos são divisíveis por 2, tá? Então, aqui a gente poderia... ambos são divisíveis por 2, então aqui ficaria 8 sobre 21, tá? E aí não dá mais para você simplificar. Então, se tivesse, poderia ser essa a resposta, mas ele deu no gabarito isso aqui, beleza? E outro detalhe, quando você achou o 16, então você já eliminaria essa e essa. E dá para perceber que não são só 26 assentos, então nem precisaria contar tudo. Você já veria a resposta de forma direta ali, tá bom? Vamos para a próxima questão então, que é gabarito letra A. Bom, vamos para a próxima. Questão 138. Essa questão aqui já vai ser um pouquinho mais complexa, tá? Essa questão aqui já é um pouquinho mais difícil. Então, vão prestando bem atenção aí. Essa questão aqui é uma questão de escala, tá bom? Eu vou resolver até numa folha aqui separada, que ali acho que não vai ter espaço. Ó, galera, todo mundo que tá na live, meu nome é Kelvin, prazer, sou vestibulando de medicina, não sou professor de matemática, tá? Então eu não sei tudo, mas tudo aquilo que eu souber, eu vou ensinando, vou explicando, vou compartilhando conhecimento, tá? Nas lives de educação. E então todo mundo que tá chegando aí que não me conhece, já me segue pra me dar aquela força, já vai curtindo a live e compartilha. Pra quem não conseguir ver ela toda, ela vai ficar salva no meu canal do YouTube, que tá na descrição do perfil, tá bom? Já vai lá e me segue também. Bom, vamos lá. Questão 138. A caixa d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo retângulo reto com volume igual a 28.080 litros. Deixa eu colocar assim para não embaçar. Em uma maquete que representa o edifício, a caixa d'água tem dimensões 2 cm por 3,51 cm por 4 cm. Então, o que acontece? Essa é uma questão de escala. Toda vez que você tiver uma questão de escala, você precisa perceber que existe a realidade e existe a maquete ou aquilo que não é real. Então vamos lá, a gente tem a realidade, e a gente tem a maquete. Deixa eu erguer um pouquinho aqui para não ficar embaçado. Bom, vamos desenhar aqui então. A gente tem aqui uma figura nesse formato, que é um paralelepípedo retângulo reto, tá? A gente tem isso aqui, e ele disse que o volume disso aqui é 28.080 litros. E a gente não tem as dimensões, tá? A gente não tem aqui o comprimento, a altura e largura. A gente não tem. E na maquete, a gente tem a mesma figura. E a gente tem as dimensões, né? Então aqui 4 centímetros, aqui 2 centímetros e aqui de altura a gente tem 3,51 centímetros, tá? 3,51, beleza. O que a gente pode fazer agora? A gente pode calcular o volume disso aqui. Só que repara, a gente está trabalhando com uma questão de escala, certo? Então,
a pergunta quer saber em qual escala que está essa maquete. Só que primeiro a gente precisa arrumar essas unidades. Em questão de escala, você precisa arrumar a unidade. Então aqui está em centímetro e aqui está em litro. E você não pode misturar isso aqui. Se você não pode misturar isso aqui, vamos mudar tudo para metro, tá? Eu acho que poderia ser para centímetro, para qualquer tipo de unidade, mas vamos mudar para metro. Então, como que fica o nosso volume aqui? Bom, litro para metro cúbico, a gente precisa aprender e decorar isso aqui, ó. A gente precisa decorar isso aqui. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, beleza? Então, se você tiver um cubo de dimensões 1 metro por 1 metro por 1 metro, a gente tem o volume de 1.000 litros. Então, aqui o nosso volume, então para passar de litro para metro cúbico, basta dividir por 1.000. Então, a gente tem 28,08 metros cúbicos, tá? Isso na realidade. Na maquete, tá tudo em centímetro. Vamos fazer esse volume aqui em metro cúbico, beleza? Fazendo esse volume em metro cúbico, a gente tem que o volume vai ser 4 centímetros para metro. Centímetros para metro, basta dividir por 100, porque 1 metro são 100 centímetros. Então, fazendo a divisão, a gente vai ter 0,04 vezes 2 centímetros. 0,02 vezes 3,51 centímetros vai ser 0,0351. Tudo isso está em metro, tá? Então, fazendo essa multiplicação, eu vou até fazer na calculadora aqui para isso assim, eu vou fazer na calculadora para poupar tempo. Na hora você muda isso daí para notação científica e faz as operações de vezes, tá bom? Então, basicamente, eu vou só mudar aqui para quem quiser também fazer. 0,04 seria 4 vezes 10 a menos 2... vezes 2 vezes 10 a menos 2, vezes 3,51 vezes 10 a menos 2, tá? Então, o nosso volume seria 4 vezes 2, 8, vezes 3,51. E aqui, propriedade de potência, conservo 10 e somo os expoentes. Então, ficaria 10 a menos 6, tá? 8 vezes 3,51... a gente tem 28,08. Óbvio, por quê? É o mesmo valor, a gente só vai trabalhar com essa escala, então aqui precisa dar o mesmo volume, entendeu? Então a gente teria 28,08 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Esse é o volume bem pequenininho, que é o volume da maquete. Estão entendendo até aqui? Qualquer dúvida, comenta aí, tá? A gente pegou aqui o enunciado, que dá que a realidade, essa caixa de água tem 28 metros cúbicos de água aproximadamente, e a maquete está tudo em centímetro, então é pequenininho. Então, a gente transformou para metro cúbico e deu 28,08, o mesmo volume, só que 1 milhão de vezes menor. Tá, me perguntaram por que do menos 2. Ó, deixa eu ver aqui, 0,04 é o mesmo que 4 dividido por 100, que é o mesmo que 4 dividido por 10 ao quadrado, que é o mesmo que 4, tá dividindo, passa multiplicando, vezes 10, o expoente está positivo, passa negativo, tá? Essa é a relação de transformação, tá bom? Então, vamos lá. Isso daqui você vê em potenciação. Então, a gente já achou os dois volumes. Agora, a gente vai fazer o quê? Agora, a gente vai ver a escala volumétrica, tá? Por quê? Bom, os dois estão em volumes, então a escala volumétrica, vou pôr assim, a escala volumétrica, basta dividir um volume pelo outro. Então, vai ser... cadê? Vai ser... Tá. A gente vai fazer a escala volumétrica, depois a gente muda então para a escala linear, que é o que está pedindo, né? Vai ser 28,08 vezes 10 a menos 8. Tá, então eu transformei isso aqui para deixar o mesmo valor aqui. Dividido por isso aqui. Beleza? Isso, a raiz cúbica da escala volumétrica vai te dar a escala linear, tá bom?
Então, primeiro a gente vai fazer essa divisão aqui. Aqui eu só mudei nem precisava, gente. É que eu quis deixar o valor inteiro sem vírgula, entendeu? Aqui a gente tem 28,08 e aqui 28,08. Eu mudei os dois e alterando os expoentes aqui para a gente deixar o valor inteiro. Mas, na verdade, não precisaria, porque os dois aqui são iguais. Então, na verdade, não mudaria, não. Deixa eu só voltar ali, então, que basicamente não vai alterar. Foi só para tirar a vírgula aqui. Mas vamos deixar assim, então. Beleza. Aqui eu posso colocar até 10 elevado a zero, que 10 elevado a zero é 1. Cortou. Aí a gente vai ter que deu 10 elevado a menos 6, tá? 10 elevado a menos 6 é a escala volumétrica. Só que a pergunta diz aqui, ó, a escala usada. Toda vez que falar de escala, tá falando de escala linear. Então, a escala linear, como que a gente calcula ela? Ela é a raiz cúbica da escala volumétrica, tá? Então, se vocês quiserem até guardar essa informação aqui, a escala linear é a raiz cúbica da escala volumétrica. E a escala superficial seria a raiz quadrada da escala superficial. A escala linear seria a raiz quadrada da superficial. Enfim, são os tipos de escala que tem. Então, essa é a informação que a gente vai usar. Bom, a partir disso, então, a gente tem que a nossa escala vai ser raiz cúbica de 10 a menos 6, o que dá raiz cúbica de 10 a menos 6. A gente pode mudar isso daqui para potenciação, tá? Porque potência e raiz são processos inversos. Então, isso aqui vai dar 10 elevado a menos 6 sobre 3. O índice da raiz vai no denominador e o expoente do valor aqui de dentro vai no numerador. Então, isso daqui daria 10 elevado a menos 6 sobre 3, menos 2. 10 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 10 ao quadrado, que é igual a 1 sobre 100, que é o mesmo de 1 dividido por 100, com os dois pontinhos aqui. Então, depois de tanta conta, a gente acha 1 sobre 100. 1 sobre 100, então, da letra B, a resposta. Então, vamos só recapitular isso aqui, que essa questão aqui, eu diria que é uma questão média para difícil, tá? Essa é média para difícil porque ela envolve escala... Ela envolve escala volumétrica, então se torna mais difícil. Quando a escala é linear, é só você fazer como se fosse uma regra de 3, é só você ver quanto que a realidade foi diminuída. Só que aqui a gente tem a caixa d'água na vida real, cabendo 28 mil litros, e a maquete, que é pequenininha, então poucos centímetros. Esse tanto de centímetro é tipo um bloquinho de gelo, por exemplo, é bem pequenininho, e aqui ela é grandona. Então a gente tem que transformar primeiro as unidades. Eu resolvi deixar tudo em metro cúbico, poderia ser tudo em centímetro cúbico, em milímetro cúbico, tanto faz, porque repara que a escala ela não tem unidade. Se ela não tem unidade, você pode escolher trabalhar com a unidade que você quer, porque ela vai ser uma divisão, então as unidades vão ser cortadas no final das contas. Então, a gente deixou tudo na mesma unidade e viu que a razão entre elas é de 10 elevado a menos 6. Isso seria 1 para 1 milhão, entendeu? E nem teria resposta. Se tivesse, muita gente marcaria. Aí a gente precisa lembrar que escala linear é a raiz cúbica da escala volumétrica. Por que raiz cúbica? Porque volume, você trabalha com 3 dimensões. Volume trabalha com 3 dimensões, então você tem sempre comprimento, altura e profundidade ou largura, sempre 3 dimensões. Por isso que a escala linear, que é quanto a realidade foi diminuída, é a raiz cúbica da volumétrica, tá? Se fosse algo só com 2 dimensões, a escala linear seria a raiz quadrada da escala superficial, tá? Guardem essas informações. E aí, fazendo a matemática básica, a gente achou 1 para 100, tá bom? Então, mais ou menos essa resolução, tá? E galera, sempre eu vou fazer a resolução da forma como eu sei resolver, tá? Às vezes tem questões que tem 2, 3, 4 formas na matemática de resolver, mas o importante é a gente conseguir resolver e achar pelo menos uma resposta correta. Então é mais ou menos isso. Na prática,
Lembra que no Enem a gente tem 3, 4 minutos por questões. Então, na prática, se você tem um pouco de prática, você resolve isso daqui bem mais rápido, tá? Bem mais rápido. Eu vou fazendo passo a passo aqui para explicar para quem não consegue fazer, de uma vez, tá bom? Mas eu acredito que no Enem seria uma questão mediana. Ela não seria uma questão difícil, nem muito difícil, mas também não é uma questão fácil não, tá? Escala linear, quando não mexe com volume nem com superfície, é uma questão fácil. Agora, quando ela trabalha com relações volumétricas, aí você precisaria lembrar disso daqui, enfim, aí ela já vai ficar um pouco mais complicada, tá bom? Lembrando que todas as lives vão ficar salvas lá no meu canal do YouTube, que eu criei hoje, inclusive, então já me segue lá. Tá na descrição do perfil, só clicar no íconezinho ali onde tem Instagram e YouTube. Vai lá, já se inscreve lá e eu vou postar as lives lá para quem não conseguir ver ou para quem quiser rever alguma questão, tá? Vamos para a próxima questão, então. Questão 139, tá? Tô fazendo a prova do Enem 2020, prova azul, para quem quiser olhar aí e acompanhar. Vamos para essa questão aqui. Então a gente começa sempre lendo aqui do final. Em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? Então, beleza. Então existe uma metodologia nessa questão. Você sempre tem que pensar isso. Tem que ir descobrindo e ir raciocinando. Então existe uma metodologia e eu preciso saber qual que é a mais eficiente. Então a gente vai precisar ler o texto. Os gráficos representam a produção de peças no período de 5 dias. Tá. Então, período de 5 dias. Em cada dia, o gerente da produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, nesse caso, quanto maior for a razão... Bom, então aqui fica a parte importante. Ali era só a historinha. Sabe-se quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Como que eu escrevo isso matematicamente? Então, eu gosto sempre de tentar pensar matematicamente, não só por extenso assim. Bom, a eficiência, vou chamar de letra E, a eficiência ela é dada pela razão do número de peças produzidas, então, número de peças produzidas, e o número de horas trabalhadas. Então, número de horas trabalhadas. Então, essa é a nossa relação matemática aqui. E a pergunta é, em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? Se ele quer a metodologia mais eficiente, é a que tiver a maior eficiência, né? Então, metodologia mais eficiente é sinônimo de maior E. Beleza? Pera aí, gente, deixa eu ver os comentários aqui. Vocês acham que seria relevante tirar os comentários? Ah, tá. Ela perguntou como que tira os comentários pra ela não ficar vendo. Disfarce. Entendi. Vamos lá. Eu preciso achar qual que é a maior eficiência. Então, beleza. Aqui basta a gente fazer uma divisão. Então, vamos ver a eficiência do dia 1. O E1 vai ser número de peças produzidas, 800 por 4. E, galera, repara nas unidades também, tá? Ó, número de peças produzidas poderia ser em 1000, em milhares, em tanto faz. Só que aqui, ó, é horas trabalhadas e ele perguntou... se aqui tivesse, por exemplo, sei lá, segundos trabalhados e aqui a metodologia fosse em horas, por exemplo, daria diferença. Então, tem sempre... E o que eu tô falando isso? Tem sempre que você se preocupar com as palavras que estão. Então, aqui tá em hora, aqui tá em quantidade de peça produzida, beleza. É que tem determinados gráficos que... Se você tiver com a unidade errada, a pergunta dá outra resposta, entendeu? Então, beleza. A eficiência 1, 800 por 4, dá 200. Eficiência 2, 1000 por 8. Então, a gente vai ter 1000 por 8, e isso vai dar 125, né? Eficiência 3. A eficiência 3 vai ser 1100 por 5, isso vai dar 220. A eficiência 4 vai ser 1.800 por 9, o que dá 200 também. E a eficiência 5 vai ser 1.400 por 10.
1.400 por 10, cortou 0 com 0, 140. Então, qual que é a maior eficiência aqui? A maior eficiência é 220, né? 220 e 3, então a nossa resposta é eficiência 3. Galera, me dá um feedback aí. A imagem tá boa, tá dando pra ver? O áudio tá bom, tá audível? Audível, vocês estão conseguindo ver a questão? Estão conseguindo entender? Beleza, gente. Qualquer dúvida, só perguntar sobre a questão. Acredito que essa questão não tem nenhuma dúvida, tá? Acredito que essa questão não tem dúvida. Exemplo do que, Gui? Tá, alguém comentou que não entendeu. Explicando de forma bem rapidinha. Aqui a questão, você precisa ver a eficiência, e a eficiência é o número de peças pelas horas trabalhadas. Então, basta dividir esse valor por esse, você encontra a eficiência do dia 1. Esse valor por esse por esse por esse e, por fim, esse por esse. Fazendo essas divisões, você encontra a eficiência de cada dia. E o dia mais eficiente é o que tem a metodologia mais eficiente. Portanto, deu letra C, tá? Tá. E respondendo a sua dúvida, ô Guilherme, é assim... Nesse caso, só está falando de peça produzida, que seria a quantidade, e de horas trabalhadas. E ele pediu a eficiência. Então, tranquilo, a eficiência vai ser uma determinada quantidade por horas trabalhado, tá? Então, aqui são 200 peças por hora. Aqui são 125 peças por hora. 220 peças por hora, assim por diante. Mas eu digo que tem, às vezes, algum enunciado, alguma questão que trabalhe com... Por exemplo, o eixo aqui, sei lá, em milhares, e ele peça em centenas, entendeu? Essas questões das unidades. Às vezes aqui tá dias, aqui pode estar horas, pode estar segundos trabalhados, e ele pede a eficiência por minuto, entendeu? Então, essas conversões você sempre tem que analisar os gráficos, para nunca confundir, nunca dar a resposta com alguma unidade que ele não pediu, tá bom? É mais ou menos isso. Bom, então vamos para a próxima questão. A gente fez 3 questões e ainda tem mais 7 pela frente. Vamos agora fazer a questão 143. Essa daqui é bonita, tá? Essa questão aqui é linda. Eu vou resolver ela de 2 formas para vocês. Essa questão aqui eu vou resolver ela pela lógica, digamos assim, observacional, a forma como você vai raciocinando, você também resolve mais rápido, mas dá para resolver por progressão aritmética, por PA. Então, vocês vão ver que questão bonita. Deixa eu pegar uma folha aqui. Bom, a questão nos pergunta o ano em que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos atingirá o percentual pretendido. Então, vamos lá. A gente tem aqui, vou até tampar aqui primeiro. No Brasil, o tempo necessário para um estudante realizar sua formação até a diplomação em um curso superior, ou seja, na faculdade, considerando os 9 anos de ensino fundamental, os 3 anos de ensino médio e os 4 anos de graduação, é de 16 anos. Aqui está tempo médio porque existem graduações de 4 anos, mas existem graduações de 5 anos, como engenharias, e de 6 anos, como a medicina, por exemplo. Ainda é muito pequeno. No entanto, a realidade dos brasileiros mostra que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos é ainda muito pequeno. Beleza. Então, aqui, considere que o incremento no tempo de estudo a cada período para essas pessoas se mantenha constante até o ano de 2050. Então, até o ano de 2050, o tempo de estudo que está aumentando, ele vai permanecer constante, tá? Então, olha aqui, 5,2 para 5,8 aumentou quanto? Aqui aumentou mais 0,6, né? Se eu somar 0,6 ao 5,2, eu chego aqui. 5,8 para 6,4 também é 0,6. 6,4 para 7 também é 0,6. E ele disse que vai se manter constante até 2050. Então, beleza. Então, isso daqui vai ficar aumentando de 0,6 em 0,6. E que se pretenda chegar ao patamar de 70% do tempo necessário
a obtenção do curso superior dado anteriormente. Qual que é o tempo que ele foi dado? O tempo foi de 16 anos, tá? E está dizendo que se pretende chegar ao patamar de 70% do tempo necessário. Então, 70% de 16. 70% de 16 é... Bom, aqui a gente pode fazer... Vamos fazer normal, né? 70 vezes 16. São contas tranquilas. Então, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 7, 42. E 1 vezes 70 aqui. Então, 0, 2, 5, 1. Então, deu 5.120. E a gente vai dividir, então, 5.000... isso daqui por 100, né? Então, dividir por 100, a vírgula anda 2 casas para a esquerda. Então, deu 51,2. Ô, gente, perdão, fiz a conta errada aqui. Disfarça. Deixa eu fazer de novo, peraí. Vamos lá, 70% do tempo necessário. 16 vezes 70%. 70% é 0,7. Então, fica 16 vezes 0,7. 6 vezes 7 dá 42. 7 vezes 1, 7. 8, 9, 10, 11. Então, beleza. Deu isso daqui. 1 vírgula, 1 vírgula. Então, eu tenho 11,02, que é o 70%. Repara que aqui, ó, o tempo de estudo está 5,2 anos. 5,2, 5,8, 6,4, 7,0. E eu quero chegar em 11,2, tá? Quero chegar a 11,2. Aqui daria até para simplificar e dividir o 10 pelo 16, enfim. Mas a gente já achou aqui, 11,2. Então, beleza. Qual que é a primeira forma de resolver? Repara que os anos estão aumentando de 4 em 4. 1995, 1999, 2003, 2007, assim por diante. Então, se você fizesse uma tabela na hora da prova, por exemplo, 1995, 99, 2003, vou copiar só o final. O próximo seria 2007, 2011, 2015, 2019, 2023, 2027. Deixa eu ver se está certinho aqui, de 4 em 4, né? 4, 4, 4, 4, 4, 4. Tá. O próximo seria 2031, 2035, assim por diante. E aqui a gente tem 5,2, 5,8, 6,4, 7,0 em 2007, tá? Bom, em 2011, se está aumentando de 0,6 em 0,6, seria 7,6. Em 2015, seria 8,2. Em 2019, 8,8. Em 2023, seria 9,4. Em 2027, seria 10. Em 2031, seria 10,4. Perdão, 10,6, né? 10,6. E em 2035 seria 11,2, que é o que a gente quer. Então, a nossa resposta já seria 2035. Beleza, letra D. Esse seria o jeito mais fácil de fazer a questão. Se você faz uma tabelinha rápida entre os anos aumentando de 4 em 4 anos e o valor aumentando de 0 em 0,6, você já encontraria a resposta, tá? Então, eu já vou marcar até ela aqui. Na hora da prova, eu lembro que eu fiz isso, porque é muito mais prático, né? Perceba que o valor não está aumentando muito. O valor não aumenta muito, então você consegue somar de cabeça 0,6 em 0,6. Tem que tomar cuidado para não errar, mas é rapidinho e não são muitos anos. Então, fazendo assim, seria uma forma de chegar na resposta. Só que a gente pode resolver isso daqui por progressão aritmética, que eu acho mais legal, né? O que também não é nada muito mais demorado assim também não. Se você tem a prática da PA e lembra da fórmula, você também resolve. Então, vamos lá. Fazendo a questão de uma outra forma. Vocês lembram que a fórmula do termo geral de uma PA é AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Então, essa aqui é a fórmula que a gente tem para calcular a PA. Beleza. Então, o que é cada coisa aqui? O AN é o último termo, o A1 é o primeiro termo, o N é o número de termos e o R é a razão. Então, vamos revisar aqui rapidinho, tá? Esse daqui é o último termo.
O A1 é o primeiro termo. O N é o número de termos. E o R é a razão. Beleza, isso é o que é cada coisa aqui. Aí, repara aqui, qual que é o primeiro termo? O primeiro termo não é 1995, pelo amor de Deus. O primeiro termo é o primeiro valor que tem aqui, 5,2. Então, a gente tem aqui, na nossa questão, o A1 sendo 5,2. Qual que é o AN, que é o último termo? Lembra que a gente achou o último termo? O AN é aquele nosso 70% de 16. Então, o AN ele vai ser 11,2. Qual que é a razão? A razão é sempre dado pelo termo sequente menos o primeiro termo, né? Ou o terceiro termo menos o segundo, assim por diante. Então, a razão é o A2 menos o A1. Então, a razão é 5,8 menos 5,2, o que seria 0,6. Razão na PA é o que se mantém constante. Então, repara que de um ano para o outro, o tempo de estudo está constante. Então, a nossa razão é 0,6, tá? Então, agora a gente já tem 3 termos. Tá faltando o que aqui pra gente achar? Tá faltando o N. O N a gente não tem. E é o que a gente precisa saber. A gente não tem quantos termos, que são quantos anos que vão passar. Quantos bloquinhos de 4 anos, na verdade, que vão passar. Então, a gente coloca na fórmula. O AN é 11,2. O A1 é 5,2 mais N menos 1 vezes 0,6. Beleza. Agora a gente tem a nossa equação prontinha. E lembra que na matemática, quando a gente tem... Pô, que legal! É o Vitinho mesmo que tá aqui? Eu lembro que eu já vi alguns vídeos, uns vídeos da medicina dele, né? Se eu não me engano. Que da hora. Se for mesmo. Bom, então a gente tem aqui 11,2 é igual a 5,2 mais N menos 1 vezes 0,6. E lembra que na matemática, se você tem uma equação, você só pode ter uma incógnita. Então, no nosso caso, a incógnita é o N. Estou dizendo isso porque, por exemplo, vamos supor que fosse 11,2y mais isso aqui. Aí vai dar errado. Se você fizer isso, você vai ter 2 incógnitas para uma equação. Então, você nunca vai conseguir encontrar o valor do resultado, tá? Então, fazendo isso, a gente pode fazer o quê? Vamos passar o 0,6 multiplicando aqui e o 5,2 negativo para o lado esquerdo. Então, a gente tem 11,2 menos 5,2 é igual a 0,6n menos 0,6, tá? Fiz a distributiva aqui e passei o 5,2 positivo para o lado esquerdo negativo. Então, a gente vai ter 11,2 menos 5,2, a gente vai ter 6. Tá? Esse menos 0,6 eu vou passar para a esquerda positivo. Então, vai ficar 6 mais 0,6 é igual a 0,6n. 6,6 é igual a 0,6n. Então, o nosso n vai ser... Tá multiplicando, passa dividindo. Então, se está multiplicando, passa dividindo, o nosso n vai ser 6,6 dividido por 0,6. O que eu posso fazer aqui? Multiplicar em cima e embaixo por 10. Fazendo isso, a gente não vai mudar o resultado e vai tirar a vírgula. Então, a gente tem 66 por 6, que dá 11, tá? Então, o nosso número de termos, que é o n, deu 11. A gente descobriu que dá 11. Beleza. Então, vamos ver agora qual que é o ano, né? A gente viu aqui que o nosso primeiro ano era 1995. Só que repara, gente, o N, ele deu 11 quando... Só que eu preciso descontar 1. Por que eu preciso fazer 11 menos 1, que é igual a 10? Por quê? Porque repara que se eu somar 11 bloquinhos de 4, eu vou estar somando um bloquinho a mais, tá? Eu vou estar somando um bloquinho a mais. Então, repara que de 1995 para 1999, eu somei 4 anos, certo? Somei um bloquinho de 4 anos. Isso daqui seria n igual a 1. E o n igual a 1
eu já estou contando duas datas. Então, por isso que você precisa fazer 11 menos 1. Entenderam? Se o n é igual a 1 para um bloquinho de 4 anos, eu já tenho duas datas. Se fosse, por exemplo, 1995 para 1999 para 2003, teria 4 anos aqui e 4 anos aqui. Então, são 3 datas e eu só tenho 2 bloquinhos, então o n seria 2. Se você for fazendo isso, quando você tivesse n igual a... quando você tivesse 11 datas, digamos assim, o nosso n precisa ser 10. Tá bom? Vocês entenderam isso? Você precisa entender isso para não somar ano a mais, tá? Então, a nossa resolução final dessa questão por PA seria como? Eu vou fazer 10 bloquinhos de 4 anos a partir de 1995. Então, eu tenho 10 vezes 4 anos, tá? A partir de 1995. 10 vezes 4 anos são 40 anos. Então, se eu tinha 1955, eu vou somar mais 40. E isso vai dar o nosso 2035, que é a nossa resposta que a gente já tinha encontrado ela pela lógica. Vocês entenderam, gente? Fez sentido? Vocês compreenderam? Aqui eu expliquei a fórmula geral aqui da PA, o que é cada termo, e a gente foi substituindo até encontrar o final. Na hora da prova, lembra que você não precisa fazer tudo isso daqui. Na hora da prova, você resolveria ela por lógica, igual eu fiz. Ó, então, na outra... Quer ver? Eu tinha feito assim, ó. Lembra? A gente viu que aumenta de 4 em 4 anos, tá? 4 em 4 anos. E aqui aumenta de 0 em 0,6. 0,6, 0,6, 0,6, assim por diante. Então, a gente já acharia o ano em que foi 11,2. Isso seria mais fácil na hora da prova. Mas como você tem um caso de razão constante, dá para você tirar os dados e fazer a resolução por PA. Porque a gente tem a resolução, a razão constante, e a gente já tem todos os valores, só precisa achar o último termo. E tirar 1 desse 11 que você encontrou, porque a cada 2 datas você só está somando um bloquinho de 4 anos. Beleza, galera? Então aí vai do que cada um quer fazer. Tem gente que tem mais facilidade em raciocínio, tem gente que tem mais facilidade em PA. Dá para fazer com regra de 3? Essa questão aqui, com regra de 3... eu acredito que não. Deixa eu ver. Cara, por regra de 3... vou até tentar aqui por regra de 3, tá? Que, na verdade, regra de 3 eu nunca nem tentei essa questão, não. Mas eu vou tentar aqui. Vamos ver se sai alguma coisa rapidinho. Eu posso falar que em 4 anos... aumentou... 0,6. Então, em quantos anos vai aumentar 11,2 menos 5,2? Seria isso? Vamos ver. Seria isso. Bom, fazendo isso aqui, a gente ia ter 0,6x é igual a 4 vezes 11,2 menos 5,2. 0,6x é igual... Aqui 11,2 menos 5,2... Não, na verdade não, aqui tá errado. Que disfarce. Eu não posso subtrair aqui não. Se eu subtrair isso aqui, eu tô vendo só o que dá... Não, tá certo. Ó, 4 vezes 6... Tá, aqui daria 24... x é igual a 24 dividido por 0,6. Isso aqui seria 24 dividido por 6 décimos. Seria 240 por... Ao vivo, hein, galera? Essa questão aqui por regra de 3 nunca tentei, não. Dividido por 6 décimos seria isso daqui vezes 10 dividido por 6. 24 por 6 dá 4. Então, o nosso x daria 40. X daria 40, então 1995 mais 40
2035. Aí, ó, não sei se... deu certo, ó, chegou na mesma resposta. Chegou na mesma resposta, viu? Eu fiz aqui, ó, para 4 anos, que é o intervalo entre as datas, para 4 anos aumenta 0,6 anos de estudo. Então, para quantos anos vai aumentar o que eu preciso menos o começo? Porque aqui não começa do zero. Então os valores antes de 5,2 eu excluo, tá? Porque eu estou começando daqui. E deu exatamente igual. Então, por regra de 3 também dá certo. Para quem falou de regra de 3 aí, mais uma, a terceira resolução da mesma questão. Terceira resolução da mesma questão, galera. Aí sim. Aqui a gente precisa deixar o 5,2 mesmo. Então, 11,2 menos 5,2. Legal demais. Se a gente for ver, aqui precisa subtrair o 5,2 porque começa de 5,2. Então não é... Eu não quero achar qual que é o valor do ano, de quantos anos passaram para 11,2. Eu preciso achar nesse intervalo, né? Ó, isso é matemática que a gente vê no ensino médio, né? Envolve PA, envolve regra de 3. E as operações básicas a gente vê no ensino fundamental. Então, beleza, galera. A gente resolveu essa questão 143 aqui. Enem 2020, prova azul. Questão 143, aplicação regular. A gente resolveu ela por 3 maneiras diferentes. Então, deu para resolver ela por lógica, deu para resolver ela por PA e deu para resolver ela por regra de 3 ainda. Caramba, três maneiras de resolver a mesma questão. Então, dá para escolher na hora da prova ali o caminho mais rápido. Vamos para a próxima questão. Galera, antes de ir para a próxima questão, que é essa questão aqui 144, para todo mundo que está aí me acompanhando, ou quem chegou agora, quem é novo por aqui, eu sou o Kelvin, vestibulando de medicina, tá? Quero ser aprovado no Enem 2022. No último Enem eu fiz 39 matemática e meu objetivo é fazer no mínimo umas 42 esse ano. E por ter uma certa facilidade de matemática, ter um bom desempenho, eu criei esse perfil de matemática e de Enem. E aí eu tô fazendo lives todos os dias das 3 às 4h30 mais ou menos, tá? Então todo mundo que tá aí não me segue, já me segue para dar aquela força, já curte a live, compartilha com quem você sabe que tá estudando e precisa de umas resoluções de matemática, de algumas explicações. E é isso. E as lives vão ficar salvas, tá? Todas as lives que eu fizer, eu tô postando ela no canal do YouTube. E para você ir lá e se inscrever, é só você clicar no íconezinho que tem aqui na descrição do perfil. E ali tá o meu Insta e o YouTube. Então vai lá, já se inscreve. E todas essas lives vão ficar salvas lá, tá bom? Para você rever alguma questão, algum valor que você não entendeu, alguma explicação. Vão ficar salvas lá no mesmo dia que eu já fechar a live aqui, tá bom? E vamos junto, galera, vamos junto. A gente vai conseguir nossa aprovação e o importante é a gente passar o conhecimento e aquilo que a gente sabe. Vamos para a próxima questão. 144. Lembrando que eu estou fazendo questões de matemática básica. Questões de outros assuntos eu vou fazendo em outras lives, tá? Vamos para essa. Quanto tempo, em hora, será necessário para encher completamente o balde partindo do instante atual? Então, beleza. A gente já sabe aqui que a gente quer o tempo em hora. Tudo isso na hora da prova sempre grifa, tá? Porque é o que eu falei. Depende da unidade, a resposta pode ser outra. Então, ele quer encher completamente o balde partindo do instante atual. Então, onde eu grifei ali são as partes principais do comando da nossa questão. Uma torneira está gotejando água em um balde com capacidade de 18 litros, tá? No instante atual, o balde se encontra com ocupação de 50%. Beleza, já vai adiantando seu processo. Se está com 50%, você sabe que o volume que tem de água, né? O volume de H2O, vou por aqui, é 18 vezes 50%. 50% é metade, né? Então tem 9 litros. Então você já sabe que tem 9 litros. E lembra da pergunta? Quanto tempo em hora será necessário para encher completamente o balde? Então, quanto que eu quero encher? Eu quero encher com mais 9 litros. Então, você tem um balde de água. Vamos desenhar um baldezinho aqui.
Você tem um baldezinho aqui que está com água pela metade. E você quer que ele fique completamente cheio. Então você quer que ele fique completamente cheio com uma adição de mais 9 litros. Com mais 9 litros. Beleza. A cada segundo caem 5 gotas de água da torneira e uma gota é formada em média por 5 vezes 10 a menos 2 mililitros de água ou ml de água. Então a gente tem que uma gota, 1G, tá? Vou colocar 1G de uma gota, é 5 vezes 10 a menos 2 ml ou 0,05 ml. E ele diz que a cada 1 segundo, então a cada segundo, caem 5 gotas de água. Se a cada segundo caem 5 gotas, vamos calcular qual que é o volume de 5 gotas, tá? Lembra que aqui não é 16, tá? Eu vou até escrever gota aqui, senão vai confundir. Então, uma gota, 5 vezes 10 a menos 2 ml. 5 gotas... Aí, para não confundir, peraí, gente. Aí... uma gota, 5 vezes 10 a menos 2 ml... 5 gotas vai ser X. Ó, vou tentar ir um pouquinho mais devagar. É que eu sou meio acelerado, aí às vezes eu vou resolvendo na minha cabeça, vou pondo no papel e às vezes eu sei que nem todo mundo acompanha de forma geral, tá? Então eu vou um pouquinho mais devagar. A gente tem um balde com 9 litros e a gente quer deixar ele com 18. Então para encher, faltam 9 litros, tá? E a gente quer saber a hora, beleza. Pra gente saber... a hora, a gente vai precisar calcular isso daqui. Depois a gente relaciona o volume com o segundo e depois disso a gente muda para a hora. Então vocês vão perceber que a gente precisa fazer o passo a passo, tá? Eu quero saber a hora, eu quero saber o tempo que vai demorar, mas a gente precisa usar os dados do volume para saber isso, tá bom? Vocês vão ver que a gente vai chegar na resposta. Então, uma gota é 5 vezes 10 elevado a menos 2 ml. Então, 5 gotas... será X. Vamos calcular esse volume aqui. O X vai ser, multipliquei cruzado, 5 vezes 5 vezes 10 a menos 2 vai ser 25 vezes 10 a menos 2. O que é isso daqui? É ml por segundo, tá? Por que é por segundo? Porque o enunciado nos diz que a cada segundo caem 5 gotas. Se a cada 1 segundo cai 5 gotas, e eu calculei o volume das 5 gotas, significa que cai isso daqui por segundo. Vocês entenderam até aqui? Vocês compreenderam até aqui? A gente achou o volume que cai a cada segundo. Beleza, então vamos continuar. Ó, uma gota possui isso daqui. Uma gota é formada por esse tanto de ml. E ele diz que em 1 segundo cai 5 gotas. Então, se eu calcular o volume de 5 gotas, eu sei quanto de água está caindo por segundo, tá? Então, beleza. E aí a questão diz, então, que 1 segundo é 25 vezes 10 a menos 2 ml, que foi o que a gente achou. E quantos ml que a gente precisa para encher isso daqui? Repara que a gente precisa de 9 litros, mais 9 litros. E 9 litros são 900 ml, tá? A gente precisa lembrar que 1 litro é 1000 ml. Guarda essa informação, 1 litro é 1000 ml. Então, beleza. 1 segundo é isso, então 9.000 ml vai ser... Vou colocar Y aqui, tá? Outra regra de 3. Ó, 9 litros. Eu preciso de 9 litros. E 9 litros correspondem a 9.000 ml, tá? Ah, eu falei errado? Eu falei 900? Acho que eu falei errado, então. Isso, é 9.000, galera. É 9.000, tá bom? Eu preciso de 9 litros. Então, 9 litros são 9.000 ml. Porque 1 litro é 1.000 ml, beleza? Então, fazendo a regra de 3 aqui, a gente vai achar o nosso Y. O nosso Y, vou até vir pro ladinho aqui, o nosso Y vai ser... Tá, deixa eu vir pra cá. De onde saiu esse 1.000 litros?
Não, aqui é 1.000 ml, tá? 1 litro é 1.000 ml. E como a gente precisa de 9 litros para encher, eu preciso saber quantos segundos vão ser necessários para esses 9.000, tá? Então, o nosso y vai ser... Repara que aqui o y está multiplicando esse 25 vezes 10 a menos 2, e aqui tem 9.000. Então, o y vai ser 9.000 dividido por 25 vezes 10 a menos 2 está multiplicando o y, ele vai passar dividindo. Então, vai ser 25 vezes 10 a menos 2. Fazendo essa divisão, se a gente dividir 9.000 por 25, a gente vai achar 360, tá? 360. O 10 a menos 2 que está no denominador, ele vai passar para cima, mudando o sinal do expoente. Então, vai ser 10 elevado ao quadrado, tá bom? Então, aqui a gente acha que o nosso tempo total em segundos foi de 36.000 segundos. Esse é o tempo total. Gente, depois eu explico novamente a questão, se ficou confuso em alguma hora, tá? Eu explico novamente. A gente achou 36.000 segundos. E aí a gente tem que lembrar que 1 hora possui 3.600 segundos. Isso daqui é uma informação bem boa para vocês decorarem, tá? 1 hora são 3.600 segundos. Por quê? Cada hora tem 60 minutos e cada minuto 60 segundos. Então, multiplicar 60 por 60 dá 3.600. E a gente achou que a resposta deu 36.000 segundos. 36.000 segundos. Então, aqui vai ser x. Bom, repara que 36.000 é o dobro... Perdão, é 10 vezes isso aqui. Então, se aqui é 1 hora, o x vai ser 10 horas. Certo? E 10 horas é o quê? 10 horas é 1 vezes 10 elevado a 1. Já eu explico de novo do começo e crio a linha de raciocínio para vocês, tá? Então, a gente achou a nossa resposta como sendo letra B, né? Calma, galera, relaxa, vocês vão entender. Ó, vamos lá. Prestem atenção todos aqui comigo, que eu vou explicar de novo. Essa é a questão que envolve relações de unidade, envolve notação científica, se você quiser facilitar, envolve volume, envolve regra de 3. São esses os assuntos e é uma questão considerada da matemática básica, é uma questão fácil. Ó, todo mundo presta atenção aqui para vocês entenderem. Eu tenho uma torneira que goteja água em um balde. O balde inteiro cabe 18 litros, só que ele está pela metade, então ele tem 9 litros. E a questão pede o tempo que vai demorar para encher o balde, tá? O tempo que demora para encher. Então, se ele já tem 9 litros e ele quer encher, eu preciso de mais 9 litros, beleza? E 9 litros é a mesma coisa que 9.000 mililitros, ou 9.000 ml, beleza? E aí a gente vai para as informações do texto. Uma gota possui 5 vezes 10 a menos 2 ml, isso está no texto. Então, 5 gotas, que ele deu aqui, que a cada segundo cai 5 gotas vai ter um volume de x. O x deu 25 vezes 10 a menos 2, eu só multipliquei o 5 pelo 5 aqui, beleza? Então, esse é o volume que cai por segundo. Aí, o próximo passo, a gente sabe que cai 25 vezes 10 a menos 2 ml por segundo da torneira, e eu preciso de 9.000 ml para poder encher o meu balde. Então, fazendo a regra de 3, a gente acha que o y deu 36.000. E aí a gente só precisa da última informação, que 1 hora é 3.600 segundos. Então, se eu achei o tempo de 3.600 segundos, como aqui eu multipliquei por 10 na regra de 3, aqui eu preciso multiplicar por 10 também. Então, 1 hora vezes 10 dá 10 horas. E 10 horas é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a 1, porque qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Entenderam? Então, a resposta é a letra B. Todo mundo compreendeu essa questão?
Ou ficou alguma dúvida? É uma questão de matemática básica que envolve você fazer algumas transformações e algumas regras de 3. No Enem, eu acredito que seria uma questão considerada fácil, tá? Porque ela não é tão difícil assim. É só você fazer regras de 3 com as informações do texto e perceber que falta 9 litros para completar os 18. Vocês compreenderam? Tá, explicar a contagem da regra a contagem da notação científica, tá? É que assim, galera, notação científica, deixa eu só fazer um abre aspas aqui. Notação científica é algo na matemática para você encurtar o tempo. Então, tempo não, para você encurtar os valores numéricos. Então, se você tem, só tô abrindo uma aspas aqui, peraí. Tô abrindo uma aspas aqui. Sabe quando você tem um número muito muito pequeno? Um número infinitamente pequeno. Então você está ocupando muito espaço. Então é muito mais fácil você escrever em função de uma base 10. Então 8 vezes 10, desloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas para a direita. Então o expoente fica negativo. A mesma coisa se o número for muito grande. Vamos supor que você tem 1 bilhão. Se você tem 1 bilhão, você pode escrever como sendo 1 vezes 10 elevado. A vírgula está aqui. Vou deslocar para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Então fica 1 vezes 10 elevado a 9. É só para você encurtar o espaço. Isso aqui é notação científica, tá? E esse número aqui, ele precisa ser maior que 1, maior ou igual a 1 e menor do que 10. Beleza? É só isso. Isso é notação científica. E aqui, a gente propriamente não usou notação científica. Esse valor aqui, 5 vezes 10 a menos 2, ele está escrito em notação científica. Ele seria o mesmo que 0,05, tá? Isso daqui, 0,05, é o mesmo que 5 vezes 10 a menos 2, tá bom? É a mesma coisa. Mas a notação científica ela é mais usada para quando você tem números muito pequenos ou números muito grandes. E aqui a gente só precisaria dessa informação de que quando você tem 25 vezes 10 a menos 2 e você vai passar esse 10 elevado a menos 2 para cima, vai ficar positivo, tá bom? É mais ou menos isso. Essa questão você faria com regras de 3 e com a percepção e o raciocínio de que precisaria encher mais 9 litros ali e você vai relacionando as regras de 3. E aqui é uma informação que eu recomendo vocês guardarem, tá? Escreve num post-it, escreve num papel, cola na parede do banheiro, sei lá. 1 hora é 3.600 segundos. Então, sabe essas relaçõezinhas? É muito importante guardar. 1 hora é 3.600 segundos. O do dia não precisaria, né? Quantos minutos tem um dia, ou quantos segundos tem um dia já não era tão relevante. Mas as relações que você guarda, 1 metro tem quantos centímetros, né? 1 minuto, R$1 tem quantos centavos, essas coisas assim. 1 litro tem quantos ml, tudo isso é mais fácil de você resolver quando você já sabe de cabeça. As relações de litro para metro cúbico, ou para decímetro cúbico, ou para milímetro cúbico, para centímetro cúbico, enfim. São relações que são importantes de vocês guardarem, tá? Mas vamos para a próxima questão então, galera. A gente vai agora para a questão 148, tá? Tá, peraí, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É que aqui fica um pouquinho complicado, tá? Mas pra quem... Eu tô segurando aqui o meu pedestalzinho. Pra quem quiser tirar print, tira agora, tá bom? Daí vocês veem a resolução depois. É que ele é muito pequeno, então eu não consigo erguer ele a ponto de conseguir aparecer a imagem inteira, tá bom? Vamos para a próxima questão. Todas as lives, 3 da tarde, das 3 às 4h30, mais ou menos. Então a gente já resolveu acho que 5 ou 6 questões aqui, deve ter mais umas 4 pra gente resolver.
Vamos ver o que vocês estão falando no comentário. É que às vezes eu estou explicando a questão e eu não consigo explicar e ficar lendo todos os comentários ao mesmo tempo, tá? Quando passa para o outro lado, o expoente fica positivo. Quando passa, não para o outro lado, mas quando passa de baixo para cima, tá? Você sempre precisa guardar isso. Que quando, por exemplo, você tem aqui, ó. Você tem uma propriedade lá da matemática que diz: um número elevado ao expoente negativo é a mesma coisa que 1 dividido pelo número elevado ao expoente positivo. Então, é isso que você precisa guardar. Toda vez que ele sair do denominador e for para o numerador, você inverte o sinal do expoente, tá? Não passar do lado da igualdade. Não é que você está passando da esquerda para a direita. Você está passando o 10, algum valor elevado a um expoente positivo para cima, ele vai ficar negativo. E o contrário também é positivo. Então, você tem um número elevado a expoente negativo, ele passa para baixo positivo. Se ele fosse positivo, passaria para baixo negativo. Assim por diante, tá bom? Ó, eu não sou professor de matemática formado, tá? Eu só sou um vestibulando que conseguiu ir relativamente bem no YouTube, ou relativamente bem em matemática, e aí eu tô fazendo as lives de resolução para ajudar a galera, tá bom? Eu tô na mesma luta que a maioria de vocês, também tô estudando pro Enem, mas resolvi fazer uma live de 1h30 de matemática por dia para ajudar o pessoal. E lembrando que as lives vão ficar salvas no meu canal do YouTube, tá? Que eu criei hoje, lá. Tá na descrição do perfil, é só você clicar no íconezinho ali, ir lá e se inscrever. E eu vou postando elas lá para quem quiser ver ou rever alguma coisa. Eu tô fazendo 10 questões variadas do Enem 2020. Então eu peguei aleatoriamente 10 questões de matemática básica pra gente resolver, beleza? 10 questõezinhas por dia, 1h, 1h15, 1h30, a gente vai resolvendo, conversando, eu vou explicando com vocês. Então a nossa meta é resolver por semana 50 questões, tá? Ó, vamos lá, questão 148. Começando aqui. Então, galera, ó, vou começar a próxima questão. Vou pedir para que todo mundo preste bem atenção, tá bom? Fiquem atentos aí à questão, prestem bem atenção e tentem entender ao máximo ela. E se tiver alguma dúvida, daí eu vou respondendo, beleza? De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha. Então, ó, vou pedir uma coisa, galera. Sempre que eu estiver resolvendo aqui, tentem evitar comentários paralelos ou ficar só digitando no chat coisas que não são tão relevantes, para realmente prestar muita atenção, para que seja um tempo produtivo, para que quem está aqui para estudar, para fazer 10 questõezinhas ali numa tarde, conseguir realmente entender. E vocês mesmos, tá? Então, sempre tentem prestar o máximo de atenção e se não entender, daí vocês perguntem, beleza? De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha. Então, beleza, eu preciso saber o número de jovens que trabalham. Então, aqui ele fala que tem uma pesquisa que é feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos que não há censo, tal. Em um ano foram entrevistados 366 mil jovens. Então, 363 mil jovens foram entrevistados. Beleza? E aí a gente tem algumas porcentagens. Ó, repara que o dado está em porcentagem aqui, tá? Ele está em porcentagem. De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha. Beleza. Repara que esse daqui, ele somente estuda. Então, tá fora. Esse daqui, ele nem trabalha nem estuda. Tá fora também. Esse aqui, ele trabalha e estuda. E esse aqui, ele somente trabalha. Ó, vou fazer uma pergunta para vocês. Aqui eu tenho 13,6% e aqui eu tenho 45,2%. Eu vou usar qual dessas duas aqui? Qual dessas duas aqui eu vou usar? A pergunta é o número de jovens entrevistados que trabalham. Eu vou usar qual das duas na minha conta? Boa, galera, boa. Os dois. É que tem muita gente que olha aqui, ó, estuda junto com trabalha e pode ser que descarte essa informação. Então você precisa ver. Os dois.
É os dois, tá? Por quê? Repara que ele quer os jovens que trabalham. Se eu trabalho e estudo, eu tô trabalhando. Então, eu preciso usar as duas. Eu comento porque às vezes você vê que tem um estudo aqui e acha que é somente trabalha. Daí a resposta vai dar errado e provavelmente vai ter uma alternativa que marque ali a resposta errada. Então, a gente tem que somar 13,6 mais 45,2. Somando isso, já vai ter 8,85. Então, eu tenho 58,8% das pessoas trabalhando. E a gente tem que calcular essa porcentagem de um número. Qual que é o número? 366 mil. Então, 363 mil vezes 58,8%. Aqui a gente pode cortar os dois zeros aqui, dividir por 100 em cima e embaixo. Então, a nossa conta final fica 3.630 vezes 58,8. Quanto que vai dar isso aqui? Claro que na hora você vai ter que fazer a conta manualmente, né? Não tem o que fazer, você vai ter que fazer manualmente. Mas aqui fazendo esse resultado da letra C, né? E se não desse para cortar? Se não der para cortar e simplificar ali, não tem problema. Você vai resolver normalmente. Aqui eu simplifiquei os dois zeros com os dois zeros, porque eu dividi em cima e embaixo por 100. Então eu simplifiquei os zeros com os zeros. Mas a nossa resposta aqui ficaria 3.630 vezes 58,8, que dá a letra C. Então a única pegadinha dessa questão é a gente perceber que quem trabalha e estuda também está trabalhando. Então, o número de jovens entrevistados que trabalham, você precisa contar isso aqui mais isso aqui. O Nicolas fez uma pergunta bem interessante e vai abrir um leque para eu explicar algumas coisas. Olha que legal. Aqui, perceba que eu dei como 58,8. Só que eu poderia arredondar para 60. Por que eu poderia fazer isso? Porque os valores das unidades, os valores numéricos aqui, eles são muito distantes. Tá? Eles são muito distantes. 114 mil, 164 mil, 213 mil. Então, se eu arredondar 1,2% aqui para 60%, seria muito mais fácil eu fazer a conta. E aí, repara, se eu estou pegando uma porcentagem levemente maior, isso significa que o meu resultado final seria um pouquinho maior do que isso daqui. Seria um pouquinho maior, mas ficaria muito longe de 284. Então, a nossa resposta continuaria sendo C. Isso foi até o que eu fiz na prova do Enem 2020. Eu lembro que eu arredondei esse valor, mas você só arredonda porque as alternativas estão bem distantes umas das outras. Se a alternativa fosse muito próxima, vamos supor 114 mil, 115 mil, 116, 117, 118, se você arredondar vai dar errado. Porque provavelmente você vai achar uma resposta próxima de alguma que está errada. Então, arredonda para ficar mais fácil, beleza? Então, a resposta dessa questão é a letra C. Essa é a prova do Enem 2020, prova azul, tá? A gente já fez umas 6, 7 questões mais ou menos, tem mais algumas que eu vou fazer com vocês hoje ainda, tá? Prova do Enem 2020. Então, vamos lá para a próxima questão, tá? Eu acredito que essa não tem dúvida não, é uma questão que envolve porcentagem. Bastaria somar essas duas porcentagens e fazer ela em cima desse valor. Até a Bruna comentou ali, ficaria 217.800 multiplicado por 60. Exatamente, 217 mil. Então, como 60 é levemente maior que 58,8, a nossa resposta ficaria levemente menor que 217 mil. Perfeito. Vamos continuar aqui. Vamos fazer essa questão aqui. Questão 154. Uma questão bem facinho também. Acredito que uma das mais fáceis da prova do Enem 2020, tá? Então vamos lá. Usando notação científica. Aqui, para quem estava perguntando de notação científica, agora dá pra gente recapitular um pouquinho sobre isso. Qual é a representação do comprimento dessa miniatura? Então ele quer o comprimento em metro, tá? Vamos lá.
Aqui pode reparar que não tem nenhum dado relevante. Então isso daqui é sempre contextualização, tá? Então aqui, ó, a escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1 com 100 micrômetros de comprimento. Então o que a gente tem que fazer para achar a resposta? Passar 100 micrômetros para metros. A gente tem que fazer essa conversão aqui. Isso aqui lembra que 1 micrômetro, na matemática, tanto na física, na matemática de forma geral, a gente usa esse prefixo micro como sendo isso daqui, tá? E 1 micrômetro é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 6 metros. Tá? Essa é uma relação que vocês precisem guardar. Cai muito em física também. Isso daqui vocês precisam decorar isso daqui. 1 micrômetro, que a gente usa essa letra grega aqui, 1 micrômetro equivale a 10 a menos 6 metros. Bom, se equivale a 10 a menos 6 metros, e eu tenho 100 micrômetros, então a resposta vai ser 100 vezes 10 a menos 6. Bom, o 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vezes 10 a menos 6. E isso vai ser 10 a menos 4. Então, a resposta dessa questão... A resposta dessa questão fica sendo letra C. Todo mundo entendeu essa questão? Ou ficou um pouquinho complicada? Tá, eu já vou voltar naquela outra lá para vocês tirarem print e daí já podem printar essa daqui também para quem quiser, tá? Lucas, eu acredito que tem sim, tá? Eu vou ver aqui para você. Tá, algumas pessoas estão pedindo para lembrar. Ó, eu elevei aqui 10 ao quadrado porque eu tenho 100. Então 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. E o 10 a menos 6 eu só repeti em cada uma delas, tá bom? Então aqui a gente precisa lembrar disso. 1 micrômetro é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6. Beleza? É só isso que a gente precisava lembrar. Então daí a nossa conta ficou 100 vezes o micrômetro, que é 10 a menos 6 metros. Essa questão aqui, ó, que envolve essa unidade que usa muito na física, por exemplo, é bom vocês pegarem, por exemplo, lá no Google, pesquisa no Google prefixos que usam na matemática. Sabe, por exemplo, ó, lembra de uma coisa bem básica. Lembra quando você tem 1 quilograma? 1 quilograma. O que é esse K aqui? É quilo. Então, 1 quilograma, aqui o K minúsculo corretamente, 1 quilograma é 1000 gramas. Então, é a mesma coisa. Esse Kzinho aqui significa que eu estou multiplicando por 1000. Esse Mi, que é a letra grega, significa que eu estou multiplicando por 10 a menos 6. Então, são prefixos que vocês precisam aprender, entendeu? Isso, perfeito, ô José, perfeito. 1 vezes 10 a menos 6 é a mesma coisa que 0,000006. Porque o expoente está negativo, eu ando com a vírgula 6 casas para a esquerda, tá? É a milionésima parte de 1 metro, perfeito. Milionésima parte de 1 metro. Isso daqui é como se eu pegasse 1 metro, tamanho de 1 metro normal, e dividisse em 1000 partes. Em 1 milhão de partes. E nessas 1 milhão de partes, eu pego uma delas. Entenderam? Isso é notação científica. Sempre você escreve um número em notação científica, tá? Vou até ajudar vocês aqui, quer ver? Oi, Ivo, tudo bem? O que eu falei errado? Isso, live todo dia, 3 da tarde, tá? 3 da tarde todo dia.
Ô Ivo, perdão, é isso mesmo. No caso aqui é 0,000006. Então é como eu dividisse ali em 1 milhão de partes. Dividir em 1 milhão de partes. Aqui, galera, perdão, tá? Aqui não é 0,6 no final não, tá? Perdão. É 0,123451. 0,000001. Perdão, tá? Esse 6 ao final aqui foi errado, tá? Perdão. É a mesma coisa. É que o 6 eu coloquei errado aqui. É que eu confundi com o 6 daqui, ó. Eu vi o 6 aqui, já botei o 6 aqui. É 0,5 zeros e 1. Então, como tá elevado a menos 6, tem 6 casas depois da vírgula. Então, beleza. Ó, notação científica, só para dar uma luz para vocês, é isso daqui, ó. Eu tenho, por exemplo, um número. Já vou pro próximo, ó, só um segundo. Por exemplo, eu tenho aqui um número, vamos pôr o número A, vezes uma base 10 elevado a um expoente, tá? É sempre nesse formato, é um número escrito na base 10 elevado a um expoente. Esse A, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Beleza? O A tem que estar nesse formato aqui para ser notação científica. Por que ele não pode ser 10? Por que aqui não pode ser igual? Porque se ele for 10 vezes 10, eu conservaria a base e somaria os expoentes. Então, a potenciação aconteceria ali. Então, o A precisa estar nesse intervalo. Então, basicamente, você pega números muito grandes e escreve nesse formato, e pega números muito pequenininhos e escreve nesse formato também, tá? Isso é notação científica. Vamos para a próxima questão, galera. Ó, todo mundo que for chegando aí, live todo dia 3 da tarde, beleza? Lives todos os dias 3 horas da tarde. Já vai me seguindo se você não me segue. Todas as lives eu vou deixar ela disponibilizada lá no meu canal do YouTube, que está na descrição do perfil aqui do TikTok. É só você clicar no íconezinho e clicar em YouTube e elas vão estar lá, tá? Já curte ela, já reassiste alguma coisa se você precisar, e já se inscreve lá também, beleza? São questões do Enem 2020, questões variadas da prova azul de questões de matemática básica, beleza? Já vai curtindo a live aí também. Ó, vamos para essa próxima aqui. Essa aqui é bem tranquilinha também, tá, galera? Vamos lá. Nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve acima de 55 decibéis? Então, beleza, existe um ruído aqui, um eixo Y, que é o decibel, e um eixo X, que é a hora. E ele perguntou em quantas horas o ruído esteve acima de 55. Ó, galera, prestem atenção aqui na questão e nessas horas evitem muito comentário e tudo para não se distrair mesmo e nem para distrair outras pessoas, tá bom? Pra gente poder ter o foco total aqui nos estudos. Então, beleza. Aqui você tem o eixo de 55 decibel, basta você contar todas as horas. Então, seria isso aqui. Tá tudo acima de 55. Uma questão bem tranquila, que dá até medo de errar, pensando que tem alguma pegadinha, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 horas. Então, a resposta aqui da nossa questão, uma questão bem tranquila, a resposta seria a letra E. Então, essa é uma questão que você tem que só prestar atenção, contar aqui quantos intervalinhos aqui você tem acima de 55 decibéis, tá? Essa daqui é só somar quantos espacinhos você tem aqui acima do eixo de 55. Bem tranquilo. Quando você vê uma questão assim, você agradece a Deus na prova, tá? Essa aqui não dá pra errar, não. Essa acredito que ninguém tem dúvida, ela é bem tranquila, para aliviar nossa mente um pouquinho. Ó, vamos para mais uma questão aqui. Essa é uma questão bem bonita que tem um raciocínio muito legal, tá? Não sei se vocês lembram dessa questão aqui do Enem 2020. E se errar aquela questão lá, a TRI vai prejudicar muito se você acertou uma difícil. Então, ó, essa questão aqui, ela é bem bonita porque ela é totalmente por raciocínio lógico, tá? Por raciocínio lógico, você resolve aí ela bem tranquilo. Então, vamos lá, galera. Repara, vamos primeiro para a pergunta aqui. Qual esboço de gráfico melhor representa a variação da altura do líquido em função do tempo?
Então, beleza, o que eu preciso saber aqui? Eu preciso saber a variação. Então, eu tenho vários gráficos. Todos os gráficos são de altura por tempo, beleza? O gráfico é de altura por tempo. E eu preciso ver qual que representa melhor a variação da altura do líquido em função do tempo. Então, o líquido... repara que você tem essa garrafa aqui, ó. A gente tem essa garrafa e ela vai ser cheia com o passar do tempo. Então, vamos supor aqui que ela está vazia e a gente está colocando água nela aqui, tá? A gente está colocando água. Ó, galera, só relembrando, o Enem não é facinho assim. Eu tô trazendo questões de matemática básica, questões que envolvem a parte de matemática básica, que geralmente é uns 40% da prova. Só que o resto são muitos outros conceitos, questões de geometria, probabilidade, tem muitos outros assuntos, trigonometria, matriz, outros assuntos que se cair na prova... não é matemática bem básica, tá? Então, não levem... Esse não é o padrão da prova, tá? Aqui são as questões mais tranquilas que eu tô trazendo pra gente começar as lives, mas eu vou fazer outras que serão de assuntos mais difíceis. Esse aqui é o fácil, é o considerado fácil. Ó, então a gente tem... Prestem atenção aqui comigo. A gente tem essa garrafa e a gente quer encher ela, beleza? Vamos supor que ela tá vazia. Se vocês repararem, essa altura aqui... E esse tamanho aqui, vocês percebem que ele é constante? Ó, galera, vou pedir para todo mundo prestar bem atenção, porque essa daqui ela é totalmente de raciocínio, então vocês precisam entender o raciocínio. Ó, esse tamanho aqui é o mesmo que esse tamanho. É como se aqui fosse um retângulo. É como se fosse fixo, como se fosse um retângulo. Então, esse tamanho aqui, ele não mexe, né? Ele não está aumentando para fora, nem para dentro, ele é exatamente simétrico. Então, o começo dos nossos gráficos, aqui, quando a gente vai enchendo, a gente começa com uma reta. Então, a letra D e a letra E já pode eliminar, porque a letra E está subindo e a letra E está descendo. Então, aqui já está errado, porque ali ele começa totalmente simétrico. Então, aqui a gente já elimina esses dois aqui. E aí pode perceber que cada um desses três começam com linhas retas, né? Então, até esse ponto aqui, até mais ou menos esse ponto, até mais ou menos esse ponto, são linhas retas. Então, esses gráficos aqui são corretos. Agora, vamos aqui para a continuação do raciocínio. Por que não pode ser a letra A? Repara que aqui em cima, a letra A ela é inteira constante. É inteira constante. Só que aqui, o formato da garrafa muda. O formato da garrafa está mudando aqui. Percebe que ele é mais gordinho aqui e está ficando mais estreito. Então, você já elimina a letra A, tá? Já elimina a letra A, porque não pode ser constante. Então, a gente ficou... Tem que arrumar aqui. A gente ficou entre a letra B e a letra C. Qual das duas vocês acham que é a resposta? Eu vou participar aqui com vocês agora, um pouquinho dinâmico. Eu quero que vocês mandem não só a resposta, mas o motivo, o porquê que tal resposta é a resposta. Eu quero ler algum comentário de tal resposta sendo a resposta correta. Vamos ver quem que vai me responder o porquê. Que às vezes a galera tá falando B, às vezes a galera tá falando C e tá chutando também, né? Eu quero ver se alguém me explica o porquê que é a letra que vocês estão falando. Vamos ver se eu acho alguém aqui. Vamos ver, eu não achei ainda não. Vamos ver. Ó, o Guilherme fez um comentário bem legal aqui. Ele falou assim que o tempo é relativo à altura. Bom, vou usar esse comentário para a gente chegar na resposta. Ele disse que tempo é relativo à altura. Ou seja, galera, presta atenção. Aqui tá mais gordinho. Aqui tá mais estreito. Então, repara que com o passar do tempo, vou até colocar uma flechinha aqui, com o passar do tempo, e aqui é a altura de enchimento, né? Por H de altura.
Com o passar do tempo, a garrafa está ficando mais estreita. Então, se ela está ficando mais estreita, você consegue encher uma maior altura em menor tempo. Vocês conseguiram compreender? É uma maior altura em menor tempo. Então, o nosso raciocínio é esse. Com o passar do tempo, a gente enche uma maior altura com um menor tempo. Esse é o raciocínio. Maior altura e menor tempo. Então, se a gente vai aqui nas alternativas, a gente vê que o C não pode ser. Por quê? Olha o tempo que está demorando. Está demorando muito tempo para encher uma altura pequenininha. Entendeu? Se a gente fizer, por exemplo, aqui um tracejado, ó, a gente está enchendo uma altura bem pequena num tempo muito grande. Sabe qual que seria o formato da garrafa da letra C? Seria isso aqui, ó. Se a gente tiver uma garrafa que fosse mais ou menos assim. Se a gente tiver uma garrafa que for assim, a resposta seria a letra C. Porque ela está ficando muito maior, então está demorando muito mais tempo para encher. Então o tempo seria grande para uma altura pequena. Então por que a resposta é a letra B? A resposta é a letra B porque ela demora um tempo muito pequenininho, ó, o intervalo de tempo aqui é bem pequenininho e consegue encher uma altura bem grande, justamente por ela ser estreita, tá? Por ela ser estreita. Então é mais ou menos essa a lógica, tá? O gráfico ele relaciona a altura com a quantidade de água. Então, para ser a letra C, deveria ser assim. A letra B, a gente tem a nossa garrafinha principal aqui, que é o modelo de garrafa que a gente geralmente usa, tá bom? Bom, galera, vamos para mais uma questãozinha aqui embaixo. Ó, lembrando que eu estou fazendo questões de matemática do Enem 2020, do Enem 2020, da prova azul, questões consideradas fáceis, tá? Questões consideradas fáceis, e eu vou trazer lives todos os dias, das 3 da tarde às 4h30. Todo mundo que tá por aí já me segue, se você ainda não me segue. Obrigado por todo mundo que tá na live participando. Eu quero trazer o melhor conteúdo de melhor qualidade para vocês e a gente vai caminhando junto nos estudos, tá? Não sou professor, sou um vestibulando como vocês e a gente está no mesmo caminho, mas eu acho que é muito lindo a gente poder compartilhar conhecimento e educação, tá bom? Então já compartilha a live, vai curtindo. E a gente vai fazer aí 10 questões todos os dias, tentando estabelecer a meta de 50 questões de matemática por semana. Beleza? Vamos para a próxima aqui, então. E lembrando, galera, lives, todas elas vão ficar salvas no meu canal do YouTube. Eu vou upar elas lá. Então, basta você ir aqui na descrição do perfil, no íconezinho, e vai ter Instagram e YouTube. Clica no YouTube, você vai ser redirecionado lá pro meu canal. Se inscreve lá, que eu criei ele hoje. E já tô postando as lives lá de resolução, tá bom? Vamos para essa questão aqui. Galera, essa é a questão saideira, tá? Essa é a última questão agora. A gente já fez 9 questões, essa é a questão número 10 de hoje. Eu comecei 3 horas da tarde, então já tem 1h36 de live. E vamos para a última questão, então. Tá bom? É mais ou menos esse período que eu estabeleci. Depois, galera, eu vou perguntar para vocês qual que é o melhor horário. Eu sei que cada um tem uma rotina, cada um tem um horário diferente, mas pra gente estabelecer um melhor horário, que eu puder também. Porque eu não sei se 3 horas da tarde é o horário que vocês mais preferem. Às vezes vocês preferem outro horário. Mas vamos indo às 3 da tarde até umas 4h30, 5 horas mais ou menos, tá bom? Bom, bora para essa última questão, todo mundo prestando atenção. Então vem comigo. Qual será a porcentagem de redução? Beleza. Então já é uma questão aqui que está falando de porcentagem novamente. Vamos lá. O quadro apresenta os gastos mensais em real de uma família com internet, mensalidade escolar e mesada do filho. Cara, essa mesada aqui tá gorda, hein, cara? Essa mesada tá bem gorda. R$400, cara. Vamos lá. No início do ano, a internet e a mensalidade escolar tiveram acréscimos, respectivamente, de 20% e 10%, respectivamente. Então, a internet aumentou 20%, então teve um aumento de 20% na internet, e teve um aumento de 10% na mensalidade.
Beleza, teve esse aumento. Quanto que era a internet? A internet era 120, né? Aumento de 20%, quanto que vai? Bom, se ela a internet é 120, mais um aumento de 20%, mais 20% de 120. Lembra que porcentagem de um número é porcentagem vezes esse número. Então, a gente tem essa conta aqui. Aqui a gente pode simplificar os dois zeros aqui com os dois zeros aqui. Então, ficaria 120 mais 2 vezes 12, que dá 24. Então, deu R$144, que foi a internet. E a mensalidade foi para quanto? A mensalidade é 700 mais 10% de 700. Então, aqui a gente pode cortar esse zero com esse zero e os dois zeros embaixo. 1 vezes 7 1 vezes 70 é 70. Então, ela foi 700 mais R$70, 770. Beleza. Necessitando manter o valor da despesa mensal dos filhos, a família reduzirá a mesada do filho. Tava precisando reduzir, né? Porque R$400 aqui com a gasolina R$8, cara, tem que reduzir essa mesada, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Ela quer manter a mesma coisa, então quanto que era a despesa antes? Vou colocar D antes, que é a despesa antes. Era 120 mais 700 mais 400. Isso vai me dar 0, 2, 12. Então, antes ela gastava R$1.220. Agora, quanto que ela está gastando? Lembra que vai reduzir a mesada para manter aqui, ó, manter o valor da despesa mensal total. Então, vai continuar sendo 1.220. E agora a gente tem 144 da internet mais 770 da mensalidade. E ele vai reduzir a mesada. Então, a mesada vai para um certo valor X. Então, para quanto foi esse valor X? O X vai ser 1.220. Aqui, eu vou somar 144 mais 770. 770 mais 144 vai para 4, que vai dar 11, vai para 914. 914 eu passo para o lado direito, subtraindo. Então, ficou 1.220 menos 914. 1.220 menos 914 dá quanto? Aqui empresta 1, 10 menos 4, 6, 1 menos 1, 0. E, bom, aqui vai ficar 0, empresta 1, 12 menos 9, 3. Então, foi para R$306. E aí ele quer saber a porcentagem de redução. Bom, como que a gente faz isso? Vamos aqui para cima, como que a gente faz isso? A gente tem que antes era 400, 400 era o nosso 100%. Agora foi para 306, e isso vai dar X. Aqui basta a gente multiplicar cruzado, tá? Multiplicando cruzado a gente vai ver 400 vezes X é igual a 306 vezes 100. Então, nosso X vai ser 306 vezes 100 dividido por 400. Cortei 2 zeros com 2 zeros. Então, o nosso X ficou 306 por 4. 306 dividido por 4. 30 dividido por 4 vai dar 7. 7 vezes 4, 28 para 32. Abaixo 6. 26 dividido por 4 vai dar 6. 6 vezes 4, 24. Para 26 só faltam 2. Então, não tem mais número para baixar, vírgula 0. 20 dividido por 4 deu 5. Então, 306 representa 76,5. Qual que foi a nossa porcentagem de redução? A nossa porcentagem de redução foi 100 menos 76,5, totalizando 23,5%. Então, a nossa resposta é letra B, tá? Para quem falou letra B aí. Vocês entenderam, galera? Eu fui muito rápido, não fui. Deu para entender o raciocínio. É que quando eu tô resolvendo, eu não consigo ficar lendo os comentários, tá? Mas vocês entenderam o raciocínio? Ela é meio chatinha de fazer, seria uma questão fácil para médio, eu diria assim, porque ela tem várias etapas, tá? Fácil para médio. Mas ela não é uma questão difícil, não, tá? Então, só para revisar ela novamente, de forma bem rapidinha, ó,
É isso, ó, para quem comentou a letra E, olha aqui, a letra E aqui, 76,5. É o valor que a nova mesada representa. Só que não é a resposta, porque ele quer a redução percentual. Então, é 100% menos 76,5. Então, dá 23,5%. Tá bom? Então, é uma questão que a gente só precisa somar esses três valores para ver a despesa total. A gente aumenta aqui 10% e aqui 20%. E aí, a gente iguala a despesa anterior. E a gente vê o novo valor da internet, que antes era 400 e foi para 306. Então, a redução percentual foi de 23,5%, tá bom? Todo mundo entendeu? Ah, tá. Explica o porquê 100% menos 76. Ó, por que deu 100 menos 76,5? 100% é o valor da internet, é o valor da mesada antes. A mesada era 400 e isso é 100%, é tudo que eu tinha. E aí eu tiro 76,5 porque é para quanto ela foi. Então, se era 100% e agora o valor da nova mesada representa 76,5%, então aqui teve uma redução percentual de 23,5%, tá bom? Bom, galera, eu acho que é isso, tá? Bom, se tem uma maneira mais rápida, olha, para essa questão, eu acredito que não tem outra forma de fazer essa questão. Só que assim, se você tem um raciocínio, você consegue fazer, chegando em um cálculo por lógica, você conseguiria. Por lógica você conseguiria, porque assim, se você já achou, ó, por exemplo aqui, ó, se você achou aquela conta de 306 dividido para 4, você percebe que, se você souber de cabeça que 300 por 4 é 75 e 306 é um pouquinho maior do que 300, então a nossa resposta dá um pouquinho maior que 75, logo a nossa resposta tem que dar um pouquinho abaixo de 25. Compreendeu a lógica? Então, por esse caminho, você já saberia que é 23,5% desde aqui. Desde aqui você já saberia que é isso. Entendeu? Só que é legal você resolver passo a passo para não ter nenhum erro, né? Mas na prova, assim, você já eliminaria aqui, ó, 70 e 76, você já elimina. Você já elimina isso aqui de cara, porque você viu que era 400 e foi para 306 e está perguntando quanto que reduziu. Isso daqui é muito mais que a metade disso. Então, qualquer valor acima de 50%, você já pode eliminar aqui tranquilamente, entendeu? Você já elimina tranquilamente. Ó, galera, então é isso, tá? Por hoje é isso. Faz 1h45 que eu tô aqui, eu resolvi 10 questões com vocês. A live vai ficar salva lá no meu canal do YouTube, que tá na descrição do vídeo. Só clicar no ícone e ir lá, tá bom? E me seguir lá. Eu vou erguer um pouquinho aqui para caso alguém tire print. E eu vou tentar colocar as questões sempre... Vou tentar colocar as questões... Deixa eu só arrumar aqui. Eu vou tentar sempre colocar as questões em uma folha com bastante espaço para organizar bem o processo de resolução. Beleza? Então é isso, gente. Eu agradeço muito a todos que acompanharam até aqui, tá bom? A todos que viram essas 10 questões. Então a gente fez 10 questões na sexta-feira, 10 questões hoje e mais 10 questões ontem. Então a gente já fez juntos 30 questões de matemática. E então, meu muito obrigado, tá? São as 10 questões que eu preparei para vocês. E o meu horário, o meu dia a dia, ele é bem corrido, tá? Eu faço bastante coisa, academia, luta. Fora a live, eu estudo também para vestibular, para Enem, para outros conteúdos. Então,
o meu horário não é tão flexível assim, mas a gente vai se adaptando para conseguir atingir o maior número de pessoas, tá? Então, por enquanto, as lives continuam das 3 às 4h30, tá bom? Então, meu muito obrigado, tá? Eu vou deixar a live salva lá. Assim que terminar, eu já vou subir ela lá. E todo mundo que quiser ver as outras que já foram, essa e as demais que estão por vir, vão ser disponibilizadas lá no canal do YouTube. Então é isso, galera. Meu muito obrigado. Amanhã... e pessoal, amanhã, 3 horas da tarde, eu vou fazer a última live dessa semana. Por quê? Essa semana eu vou estar viajando. Então eu vou tirar alguns diazinhos de férias com alguns amigos. Então a gente vai pra praia e tudo mais. E aí vai ser a última live que eu vou fazer essa semana. Então amanhã, 3 da tarde, a gente vai fazer mais 10 questões de matemática do Enem 2019, tá? Eu já fiz o 2021. Eu fiz do Enem 2021, agora eu fiz hoje do Enem 2020 e vou fazer do Enem 2019 amanhã, 10 questões. E eu vou soltar um videozinho aqui no perfil dizendo quais são essas 10 questões, tá? Então fiquem atentos ao perfil que eu vou soltar um vídeo para vocês puderem imprimir ou já tentarem resolver antes para ver a resolução aqui depois, tá? E é isso então, muito obrigado a todo mundo que veio aqui. E é isso, vamos junto. A do Enem 2021 eu vou colocar agora à noite, tá? Vou colocar... À noite não, vou colocar agora já. Assim que fechar a live e eu conseguir baixar ela aqui, eu já coloco ela também para quem quiser ver. Então é isso, vamos junto e o Enem vai ficar pequeno pra gente, beleza? A gente vai conseguir dar o nosso melhor e o meu objetivo é esse, conseguir explicar muitos conteúdos para vocês. Um grande abraço. Então, até mais, galera. Fiquem atentos aí no perfil que eu vou postar quais são as 10 questões que eu vou fazer amanhã. E daí a gente vai voltar com as lives, acredito eu, que na terça-feira da próxima semana, tá? Daí eu vou avisando vocês. É isso, galera. Valeu.